E aí você, nosso convidado de hoje, você que está nos assistindo, quero te perguntar, você já teve alguma dificuldade para falar? Você aí que é mãe atípica, tem um filho autista, tem dificuldade na fala? Você que não consegue se expressar direito, hoje nós trouxemos aqui nesse podcast uma profissional que arrasa e vai te ajudar. Você que não fala, se você prestar atenção nas dicas, eu creio que você pode falar. Se você não se desenvolve, você pode se desenvolver. Não é mesmo, Eliane? Com certeza, Cicleia, né, Dayana? Vamos receber hoje aqui com muita satisfação uma fonoaudióloga. Ela é especialista em audiologia, ela é professora de cursos na área de audição e processamento auditivo central para fonoaudiólogos. Bom, a nossa fonoaudióloga de hoje de peso é quem? Daniela Nielsen! Que honra. Prazer Obrigada, ter você gente. aqui, viu? Que bom. Eu ter que você. agradeço, uma honra receber o convite, né? E muito obrigada por estar aqui participando, falando um pouco da minha profissão, né? Que eu amo de paixão. E a gente também, né? Nós sabemos a importância dela. Olha, sem fono, vocês não têm ideia do que seria a minha vida. Nossa. Conta pra gente, Dani, como a fonoaudiologia pode ajudar a transformar o desenvolvimento e a comunicação da criança? Então, a fonoaudiologia é uma profissão que abrange várias áreas, todas relacionadas à comunicação, tanto a fala, a linguagem, a audição. E para a gente se comunicar, a gente precisa de todas essas funções, né? Então, a fonoaudiologia ela vai ajudar a melhorar essa comunicação e desenvolver a comunicação, a fala, a audição, a linguagem da criança, até que se torne uma pessoa adulta e que ela possa aí desenvolver e ter facilidade de se socializar, de estar incluída na escola. E aí, dentro da fonoaudiologia, a gente vai atender crianças que têm uma dificuldade no desenvolvimento infantil, seja na fala, na linguagem ou na audição, para que elas possam se desenvolver melhor e assim conseguir se alfabetizar, conseguir se comunicar, enfim. Olha, caiu pra mim a pergunta que fala do erro dos pais. Será por quê, hein, gente? Olha isso. Qual é o maior erro que os pais cometem quando percebem que o filho não está falando no tempo certo? Tem o tempo certo, doutora? Tem o tempo esperado para cada idade, né? A gente tem aí um tempo que a gente pensa que a criança vai se adequar àquela fala junto com as outras crianças. Mas tem crianças que às vezes demoram um pouquinho mais. A gente teve, alguns anos atrás, a questão da pandemia. Isso atrapalhou muito o desenvolvimento da fala das crianças. Então, elas demoraram para poder se desenvolver porque não estavam inseridas ali no ambiente escolar, na creche, né? Foram afastadas ali de outros pares. E isso atrapalhou um pouco o desenvolvimento. Inclusive, os pais, né? Tinham que trabalhar, às vezes, de casa e, às vezes, não conseguiam dar conta de tantas demandas, né? Inclusive, da interação com a criança. Então, assim, N fatores podem influenciar na fala da criança. Seja a falta de estimulação, a falta de convívio com outras crianças da faixa etária, porque isso ajuda muito, né? A creche, a escola, né? Desde cedo, ajuda muito as crianças a se desenvolverem. Então, mesmo que a criança não esteja ainda na escola, tem pais que têm muito receio de, mas eu vou colocar na creche, meu filho tão novinho, não sou a favor da creche. Eu sou a favor da creche. Eu também. Porque ajuda muito esse desenvolvimento. E aí, às vezes, eu entendo que alguns pais ficam receosos de colocar na creche cedo e tudo mais. Como que eu posso resolver isso? Levando a criança a atividades que tem outras crianças em comum. Então, mesmo que ela não vá na creche, não quero colocar na creche agora. Então, leva em atividades lúdicas, que tem convívio com várias crianças, porque ali os pais vão estar de olho o tempo todo, né? E a criança vai estar recebendo estimulação, né? A troca comunicativa é essencial para que a criança, né? Se desenvolver, exatamente. E aproveitando essa fala, qual a idade assim que a criança tem que falar? Uma vez eu li que era 1 ano e meio, é isso mesmo? Depende
da criança, né? A gente Aham. tem ali uns marcos do desenvolvimento e espera-se ali que com 1 ano e meio, a criança já esteja desenvolvendo algumas palavras, conseguindo falar algumas coisas, mas aos 4 anos, a gente espera, 4 anos e meio, a gente espera que a criança esteja falando todos os fonemas, todos os sons da fala corretamente. O que às vezes é a pedra no sapato da fono é o R do Cebolinha, Isso aí, né? bravo, Barata, é. prato, rato. Então, o R, ele é o último fonema a ser desenvolvido, né? A criança adquirir e conseguir automatizar. Então, às vezes, ele demora um pouquinho. Mas se nessa faixa de 4 anos, a criança já está conseguindo se comunicar bem, se desenvolver bem, a gente tranquilo, consegue estar né? dentro ali mais ou menos do esperado para a faixa etária. O que às vezes acontece é que os pais eles são leigos, né? Ninguém ensina a gente a ser pai, a ser mãe, a entender os marcos do desenvolvimento infantil, né? Mas a gente, às vezes, é esperar. Ah, a criança tá ali com 1 ano e meio, não fala nada. Tá com 2 anos e não tá falando. Ah, mas é o tempo dela, ela tem o tempo dela e Como tal. eu escutei isso. Pois é, tem o tempo dela. E às vezes até profissionais, né? Os pais levam alguns profissionais para Aconteceu consulta e comigo, tudo. é. E aí falam, espera o tempo dela, é o tempo dela. E não é a questão do tempo dela. Quanto antes os pais buscarem uma intervenção, buscar informação relacionada ao assunto para entender, olha, tá normal, não está? Eu recebo muitos pais no consultório que às vezes vêm, eu noto que as outras crianças se comunicam muito bem e o meu filho ainda não está se comunicando dessa forma, não está interpretando bem as perguntas, não sabe contar histórias, seguir uma ordem, uma coerência. E eu noto que tem alguma coisa que não está normal. Eu já levei um profissional e outro sempre falam para esperar. Então, esperar não é legal nessas horas, porque acaba atrapalhando o desenvolvimento. Porque a criança depois chega na fase de alfabetização e se ela não está falando corretamente, ela está trocando na fala, não está compreendendo bem o som, talvez ela possa ter uma dificuldade auditiva, uma perda auditiva ou alguma outra alteração que atrapalhe ela de se comunicar. Então, quanto antes a gente intervir, a gente entra ali com a estimulação precoce para que essas crianças possam se desenvolver e, na verdade, o que a fono vai fazer é dar um empurrãozinho com estimulação para que aquela criança consiga se desenvolver. Claro que a partir dali, quando a gente descobre que tem algum diagnóstico, alguma alteração, algum transtorno, a criança vai ter um tempo específico dela. Aí sim ela vai ter o tempo dela para desenvolver. Mas sem a estimulação precoce, ela não vai conseguir desenvolver muito longe. Então, a gente precisa entrar com a estimulação quanto antes. O que os pais mais pecam, assim, às vezes até por falta de informação ou por receber informações de profissionais para esperar. Então, o profissional falou para esperar, então eu vou esperar. É muito isso, né? Essa questão de esperar. O excesso de telas também é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Sempre bater nessa tecla, porque isso atrapalha muito. E, mas a tela, ele assiste programas infantis, programas que são interessantes para a idade, para Atrasa a aprender os fala, nomes doutora? e tudo. Atrasa a fala? O excesso de telas, ele pode atrasar a fala também. Por quê? Na tela, a criança está recebendo muito estímulo, mas ela não é estimulada a falar, a responder aqueles estímulos. Então, ela recebe muita informação ali, visual, auditiva, o Fica tempo parada, inteiro, né? mas ela está só recebendo, ela não está estimulando. É igual quando a gente tô aprendendo um idioma, vou estudar inglês. E aí, se você não fala muito, a maioria das pessoas fala, eu consigo entender bem inglês, mas eu não consigo falar muito bem. Na hora de falar, eu não sei raciocinar o que eu vou falar. É a mesma coisa, receber estimulação, mas ela não conseguir expressar. Ela precisa desenvolver essa linguagem, a fala expressiva, né? Entendi. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta, eu sei que não é minha vez, meninas, mas é à porque a vontade, fica à Eliane vontade. fez a pergunta e eu queria encaixar. Ela falou sobre o tempo da fala. Eu queria perguntar, é verdade ou é crendice esse negócio de que as meninas falam mais rápido do que os meninos? É verdade. Agora sabe porque a gente fala tanto. Tá explicado. Tem alguns estudos que mostram, né, que as crianças, né, as meninas, elas se desenvolvem mais rápido mesmo do que os meninos, né? Então, isso Tá é vendo, como gente? acontece. Científico. Desculpa, tá? Tenho que falar a verdade, né? Doutora, qual o impacto da audição na aprendizagem da criança? Então, vamos lá.
Esse assunto é que eu amo. A gente, para se comunicar, para a gente falar, para a gente ler, para a gente escrever, antes de tudo, a gente precisa receber uma entrada, né? A fala, a leitura e a escrita, elas são saída, né? Uma expressão. Mas eu preciso ter uma entrada de informação. E essa entrada, ela é muito pela via auditiva, né? A gente recebe estímulos auditivos, visuais, e com isso a gente vai formando engramas ali, criando aqueles sons na nossa caixinha do cérebro, né? Para a gente conseguir se comunicar. Se eu tenho uma dificuldade, uma perda auditiva, por exemplo, tem uma criança que tem surdez, né? Que ela não consegue ouvir quase nenhum som, ela tem uma perda severa, profunda, ou até uma perda moderada ou leve, ela vai ter uma dificuldade de receber esses sons. Então, às vezes, acontece muito de eu receber no consultório crianças que têm otite de repetição. A criança tem muita otite, tem muita alergia, tem muita crise alérgica, e isso acaba afetando a audição. Em alguns casos, isso pode gerar uma perda auditiva temporária. Nessa perda auditiva temporária, a criança, ela tá ali com otite, ela tá com o ouvido entupido. A gente até tem aquela sensação, né? Quando a gente tá entupida, a gente fica, ai meu Deus, parece que eu não tô ouvindo direito, tô resfriada, parece que eu não tô escutando bem, porque o canal tá todo interligado ali, né? Então, às vezes, ela vai ter uma dificuldade ali de armazenar aqueles sons. Então, ela tá ouvindo um som, hora eu escuto o som normal, e tem horas que o som que está chegando para ela, quando ela está com otite ou com uma infecção no ouvido, alguma questão respiratória que afeta a audição, ela está ouvindo o som como se estivesse debaixo d'água, né? Um exemplo, assim, simples, né? Mas só para conseguir contextualizar. Então, é como se o cérebro dela criasse uma caixinha para cada som. Então, eu tenho a caixinha ali do F de faca e tenho a caixinha do V de vaca. Só que quando eu estou com o ouvido entupido, eu não estou ouvindo exatamente aquela frequência sonora, aquela intensidade do som do F de faca ou do V de vaca. Então, às vezes, a criança ela pode chegar a confundir os sons por conta de não estar armazenando bem essas informações. Como a criança está ali em desenvolvimento, né, naquela janela do desenvolvimento importante, ela acaba não armazenando bem essas informações. E aí, quando a professora está fazendo um ditado ou escrevendo ali na sala de aula, ela vai ouvir a palavra, eu ouvi vaca. Mas, na verdade, se não tem uma imagem ali, um estímulo visual para ela entender que vaca é vaca e que vaca não é faca, ela vai pensar, eu posso escrever com V ou com F, né? Por quê? Porque eu não armazenei bem aquele som e, para mim, tanto faz. O som é muito parecido, então eu vou escolher aqui a letra que eu acho que encaixa melhor aqui. Então, olha o impacto que isso pode gerar na alfabetização, na leitura e na escrita. Porque muitas das vezes a gente tem crianças que trocam na fala e que também trocam na leitura e na escrita. E eu tenho algumas crianças que trocam na fala, mas na leitura e na escrita não. E aí são outras questões. Eu posso ter alterações também orgânicas, alguma alteração ali, né, dessa região orofacial, que a criança não articula muito bem, não tem um tônus muscular muito bem desenvolvido para emitir certos sons. Mas aí na leitura e na escrita ela consegue dar conta, porque ela tem uma recepção boa, a audição dela está boa. Então, isso tudo influencia. E existe algum exame para ser feito? A gente tem o exame de audiometria, que é o exame que a gente considera padrão ouro para avaliar a audição. Crianças muito pequenas, às vezes, não conseguem fazer a audiometria convencional, que é dentro da cabine, com os fones, mas aí a gente tem a avaliação auditiva infantil comportamental, que a gente usa instrumentos lúdicos para poder avaliar a audição, usa caixas de som, usa um fone um pouquinho maior, usa instrumentos para ver se ela está localizando o som dos dois lados, na frente, atrás. Então, assim, existem várias formas da gente conseguir avaliar a audição. O padrão ouro é a audiometria, porque depende da resposta da criança, a gente consegue ver o que realmente ela está ouvindo. Sim. Pode colocar músicas infantis, que num som mais baixinho, para ver o que ela está identificando. Vai aumentando aquele som para ter uma ideia de como está aquela audição. Em alguns casos, tem crianças especiais, às vezes criança autista ou com algum outro transtorno, que não consegue fazer audiometria, mesmo a infantil. Aí, nesses casos, a gente encaminha para fazer um BERA, para fazer um outro exame que é eletrofisiológico e é um exame que tem que ser sedado para fazer, para a gente conseguir uma resposta melhor, dependendo da idade. Tem idade que a gente consegue fazer sem sedação. Mas a gente tem
inúmeras opções para avaliar a audição da criança, mesmo que ela não consiga ficar ali na cabine, tem uma resistência, cabine e tudo. Vamos falar de diagnóstico, doutora? Olha, quando uma família recebe um diagnóstico de... É o PAC aqui, T-PAC, né? Isso. Isso quer dizer que a criança é surda? Então, isso gera muita confusão, né? Nos pais, principalmente. O TPAC é o quê? O transtorno do processamento auditivo central. O processamento auditivo central a gente recebe os sons pela nossa audição. Então, a gente parte do primeiro ponto, que é a audiometria. A audiometria, ela vai me dizer qual é o nível dessa audição, qual é a qualidade desse som que ela está ouvindo em quantidade. Então, ele vai me dizer assim, tenho perda auditiva ou tenho audição normal. Mas apareceu uma alteração de processamento auditivo. Auditivo, então, quer dizer que tem perda auditiva. Os pais, às vezes, me perguntam muito isso. Ele tem um probleminha na audição, tem uma perda de audição. Então, perda auditiva é diferente de alteração no processamento auditivo. Por quê? Quando a gente está avaliando a audição, a audiometria, a gente está avaliando como que o som chega no ouvido. Então, o som ele vai chegar no ouvido, até ali a cóclea, né? Vai passar pela orelha externa, média interna, vai chegar na cóclea. Se a audiometria está normal, é sinal que ele está ouvindo os sons até a cóclea, ali até um pouquinho depois, normal. Então, ele não tem perda auditiva. A partir quando o som sai da cóclea e vai para o cérebro, o processamento auditivo, ele é justamente a conexão do ouvido com o cérebro. Então, para eu ouvir aqui parede e o meu cérebro dizer que é parede, eu preciso ter uma linguagem e eu preciso receber esse som corretamente para poder dar significado a esse som. Então, quem dá o significado é justamente as vias auditivas centrais. Então, audiometria para saber se tem surdez ou não, se tem perda auditiva ou se tem audição normal. A partir da audiometria, a gente faz a avaliação do processamento auditivo, quando o paciente tem queixa, para a gente poder avaliar essa estrutura, para saber, essa criança, eu recebi uma criança com queixa, trocas na fala. Ela troca faca por vaca, pato por bato, tato por dado. O que pode estar acontecendo? Ela está trocando por quê? Ela pode estar ouvindo o som corretamente, o som chegou no ouvido dela normal. Ela não tem nenhuma perda que atrapalhe desse som chegar. Só que quando esse som vai para o cérebro dizer que vaca é vaca e vaca não é faca, ele passa por esse caminho das vias auditivas centrais. Então, o processamento auditivo é que faz isso, que ele vai ajudar a dar o nome, e aí, através da linguagem, da representação gráfica que ela tem, daquele nome, ela vai transformar aquilo em informação, né, de linguagem. Mas quem tem o TPAC, quem tem perda auditiva, costuma ter alteração no PAC. Por quê? A entrada já está ruim. Então, se o som aqui já está chegando com falha, quando chegar no cérebro, ele vai chegar com mais falha ainda, né? Então, eu preciso, às vezes, colocar um aparelho auditivo, né? Para poder suprir aquela falha externa. E quando tem alteração no PAC, que é o transtorno do processamento auditivo central, é porque ele recebeu a informação, ele pode ter audição normal, só que tem uma falha nesse caminho. E essa alteração ela pode ser genética, ela tem inúmeras causas, mas a gente precisa identificar as habilidades auditivas que estão alteradas para que a gente consiga fazer uma estimulação e desenvolver essas habilidades. Mas não tem... Quem tem TPAC nem sempre vai ter perda auditiva. Na cabine, como você falou, quando eu levei a minha filha, a Carol, prejudica quando você é autista. Por quê? Quando a fono dizia, pega a argolinha vermelha, coloca onde está azul, ela não compreendia, então ela não sabia fazer, ela enfiava onde ela queria, entendeu? E aí fica difícil de você avaliar se realmente ela tem algum problema na audição ou se é da compreensão, né? Exatamente, porque tanto a audiometria quanto o exame do PAC, os dois são feitos na mesma cabine. A diferença é que na audiometria ela vai ouvir uns estímulos, uns apitos, né, que a gente chama de tom puro, e vai dizer se está ouvindo ou não, e depois ela ouve umas palavras e vai repetir as palavras conforme ouvir. No PAC, ela vai ouvir o tempo inteiro palavras e competição. Então, como se fosse simulando a sala de aula, um restaurante, porque ela está ouvindo alguns sons e outros sons para competir com aquele som principal que ela tem que prestar atenção. Agora, todos os dois exames, eles são exames
comportamentais, são exames que dependem da resposta do paciente. Isso. Então, o profissional ele precisa estar muito atento a cada criança, a cada paciente que chega, para saber o perfil daquele paciente. Olha, ela conseguiu ter compreensão da ordem, senão eu não tenho como fechar um diagnóstico se ela não compreendeu bem o que eu orientei. Não tem como eu saber se ela não ouve ou se ela só não respondeu bem porque ela não compreendeu. Essa semana atendi um paciente no consultório que ela também é autista e ela conseguiu fazer o exame, só que o exame do processamento auditivo, ele é um exame demorado, é uns 50 minutos, 1 hora mais ou menos ali de exame. E até para criança que não tem nada é cansativo. Imagina para criança que tem alguma questão, né? E aí, nesse caso, o que foi necessário fazer? Eu comecei a fazer o exame dela e eu vi que chegou uma hora que ela já estava respondendo tudo errado. Só que no início ela estava respondendo bem. Então eu falei, bom, essa criança, eu não posso considerar o que ela está respondendo errado como um diagnóstico alterado. Por quê? Ela já está cansada. Eu percebi que o tempo de atenção dela era mais curto. Então eu precisei dividir o exame. O ideal é que a gente faça tudo no mesmo dia, até porque a gente acaba vendo um pouco como é que está essa atenção sustentada da criança, mas tem alguns casos que a gente precisa sentir a criança e ser flexível. Então, no caso dela, eu precisei dividir, aí ela voltou no outro dia, na mesma semana, para terminar o exame e respondeu tudo que ela estava respondendo errado. Ou seja, ambos os exames dependem da resposta da criança. Então, se a criança estiver com sono, com fome, cansada, tudo isso vai influenciar. E aí, o profissional ele tem que ter sabedoria para não correr risco de fechar um diagnóstico errado, né? Perfeito. E vamos falar um pouco de inclusão. Como fazer a inclusão e ajudar uma criança com dificuldade de aprendizagem decorrente do TEPAC na escola e em casa? Inclusão é sobre adaptar o ambiente ou mudar a criança? Inclusão, vocês são as feras da inclusão, né? Então, olha a pressão, olha a pressão. Mas a gente precisa mudar o ambiente, ajustar o ambiente para aquela criança. Claro que a gente vai estimular a criança para que ela se desenvolva, mas a gente precisa ajustar esse ambiente. Eu comecei a receber algumas crianças autistas e com alguns outros transtornos, como o TOD e outras questões comportamentais, para fazer a estimulação, né, o tratamento do PAC. Né? Quando tem uma alteração, a gente vai fazer uma estimulação, e essa estimulação, muitas vezes, a gente faz na cabine. Só que existem algumas crianças que não conseguem ficar na cabine, é desconfortável, e aí acaba não fazendo a sessão, não querendo fazer, não querendo voltar. E para a gente ter resultado é igual à academia, a gente precisa ter motivação, né? Agora eu estou querendo emagrecer, então estou indo para a academia focada em emagrecer, minha estimulação é essa. E a criança, para que ela venha na fono, na psicopedagoga, qualquer outro profissional, ATO, enfim, ela precisa ter um interesse para que a gente tenha um resultado. Então, precisa ser motivador, precisa ser interessante para a criança. Então, nesses casos, a gente faz a estimulação em qualquer área da fono com formas lúdicas, coisas que... estratégias aí, recursos terapêuticos que fiquem interessantes para a criança. E na escola, a gente precisa também adaptar. A questão que a gente tem com a escola é que hoje em dia são muitos alunos com transtorno, né? Então, cada aluno tem uma coisa. E aí, a escola tem ali 10 alunos que precisam sentar na frente. Como que vai fazer isso, né? Então, a gente precisa orientar a escola com relação a essas questões. Faz um rodízio, então, cada dia coloca uma na frente. Nem em todos os casos a gente precisa que a criança sente na frente. Por exemplo, quem tem alteração no PAC, se a criança sentar na frente, mas ela tem uma dificuldade ali com barulhos. Então, ela consegue receber um som, mas se tiver barulhos para atrapalhar, ela se desconcentra. Então, a atenção auditiva dela fica prejudicada. Então, ela não adianta sentar só na frente, se ela sentar na frente perto do ar-condicionado ou do ventilador, ou perto da porta, que toda hora passa alguém e faz barulho. Isso para ela não vai resolver. O que ela precisa... Ela não pode ficar, por exemplo, do lado da parede, porque dá reverberação no som. Às vezes, ela pode ter uma orelha que ela desenvolveu melhor do que a outra. E aí, se ela ficar com a orelha melhor dela do lado da parede da reverberação,
vai prejudicar também esse entendimento dela. da Nossa, voz da quantos professora. detalhes, né? São As muitos, escolas né? A escola precisam. sofre, né? E precisa de muita orientação. peculiaridade, né? E as escolas Não é mole, precisam de não. orientação, né, Sim, Dani? ter esse Sim. diálogo aí, né? Conforme ela conta quantas informações importantes ela colocou, parede, né? meu Deus. Até da Exato. parede, São Jesus. detalhes mínimos, mas que fazem diferença, né? E eu entendo, assim, que é difícil. A gente não vai chegar para uma escola, olha, você precisa mudar, fazer uma obra que mudar todas as suas paredes porque estão dando reverberação. Mas a gente tem como solucionar de outras formas, né? Coloca uma ajuda, às vezes a criança precisa de um mediador, Isso aí. precisa ali de um suporte, né? Então, é possível a gente conversar e ampliar isso. Então, a gente precisa estar muito ali. Qualquer terapeuta tem que estar junto à escola, né? Isso, Para que a criança parceria. consiga dar conta. Qual o tratamento para o transtorno do PAC? Então, quando tem um transtorno do PAC, a gente precisa fazer uma estimulação das habilidades auditivas que estão abaixo do esperado para a faixa etária da criança. Então, a gente faz sessões com estímulos auditivos, simulando o dia a dia da criança, porque eu preciso que ela aprenda a ouvir melhor e a compreender melhor essas informações auditivas, principalmente na presença de ruído. Porque na sala de aula ela também está ali, a professora está falando e tem as coleguinhas conversando do lado. Então, para ela é muito mais interessante ouvir as coleguinhas do que ouvir a voz da professora, né? verdade. Dependendo do aluno. Então, a gente precisa fazer estimulação dessas habilidades auditivas. É o que a gente recomenda fazer o treinamento auditivo acusticamente controlado, que é para estimular essas habilidades, mas a gente precisa ajustar também a cada perfil de paciente, né, de criança. Tem criança que não dá conta de fazer na cabine, tem criança que dá. Então, a gente vai ajustar ali de acordo com o que eles precisam. Doutora, a criança, no caso, como a exclusão na escola tem esse impacto diretamente na autoestima e na evolução dessa criança. Essa exclusão que ela recebe na escola. Isso é bem complicado, porque às vezes a criança ela acaba ficando sem querer ir para a escola. Ela não tem estímulo para ir para a escola, chora para ir para a escola, começa a ter outros problemas comportamentais decorrente da falta de adequação ao suporte que a escola deveria dar para aquela criança. Por isso que é importante palestras, a gente tá sempre orientando aí as escolas, os professores, enfim, quanto mais a gente puder falar sobre o assunto, né, é melhor, porque a criança, ela acaba ficando desmotivada e fica achando, eu sou burro, eu não consigo aprender, eu tenho dificuldade, então é melhor não fazer isso, melhor não ir para a escola, porque eu não consigo dar conta e eu não quero mais ir, e aí ela acaba perdendo o vínculo social que ela tem com os amigos. Se ela fica muito aquém dos amigos, ela também fica com a autoestima baixa. Alguns casos de pacientes que eu recebi com relação à escola, até a questão de, vamos fazer uma prova adaptada. Mas a prova adaptada ela vai fazer separada dos coleguinhas da escola. Aí a criança ela está se sentindo mal porque ela faz a prova separada, todo mundo repara que ela faz a prova separada. Aí eu orientei a escola, eu falei, olha, então a gente vai fazer o seguinte, ela vai fazer a prova dela separada, mas no dia da prova dos amiguinhos dela, ela vai fazer a prova junto com eles. Ela pode fazer uma prova diferente, mas junto com os amigos, para ela estar ali naquele mesmo momento, ela se sentir incluída. Estou fazendo tudo o que eles estão fazendo, ou depois faz uma prova separada. Se houver necessidade, né? Então, exato. Então, é questão da gente organizar para também não impactar tanto a vida da criança, né? Porque a escola é um excesso de estímulos, assim, de aprendizado muito bom. A criança ela não pode não querer ir. A gente falou aqui, né? Se não tiver interesse, a gente não tem aprendizado. A gente precisa do interesse para poder ter resultado. Né? Aproveitando essa fala do interesse, né? Vamos falar da terapia de cabine. Como fazer a criança ter adesão ao tratamento? Principalmente no caso de crianças com TEA, né? E outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, em alguns casos no meu consultório, eu comecei a receber algumas crianças com TEA e eu vi que elas tinham muita resistência à cabine. Então, o que eu pensei? Bom, eu preciso bolar alguma estratégia que elas gostem de vir. Então, eu pensei, vamos usar o computador. É claro que a gente vai orientar os pais. Olha, não vai ficar na tela o dia inteiro. Mas aqui, ela fica aqui alguns minutos na sessão, o tempo ali de 1 hora de sessão. Não vai ser aquilo que vai atrapalhar esse tempo de tela, que vai atrapalhar o resto do desenvolvimento dela, né?
Mas a gente, às vezes, usa estímulos com computador, com fone. Tem paciente que não gosta de colocar fone. Autista, ele tem muita resistência, né? De toque, de coisas que fiquem apertando. Então, eu trabalho com caixas de som. Às vezes, a caixa de som fica separada, então não atrapalha a criança. Às vezes, eu uso estímulos até psicomotores mesmo, né? Tipo, a gente vai fazer uma tarefa aqui que você tem que pular corda se você ouvir um som X. Se você não ouvir, você tem que, sei lá, dar cambalhota. E aí a gente vai ajustando para ficar uma coisa lúdica, ficar algo divertido e a criança não ter aquele bloqueio, né? E aí ela consegue aderir aí à terapia, mesmo sendo chato, né? Porque às vezes eles reclamam, a terapia de cabine é meio chato, meio desconfortável, não quero fazer, não quero entrar na cabine. Eu tive um paciente que o problema dele era o fone que eu tinha lá. Eu troquei o fone, tudo não resolveu. Aí a mãe falou, posso trazer o fone dele de casa, que ele gosta do fone dele. Né, ele tinha aquele costume de usar o fone. Eu falei, pode, então traz o fone dele toda vez Tudo e a gente se vai adapta, fazer. né, Dani? Exatamente, a gente tem que estar flexível para isso, né? Sim. Claro que a gente vai seguir ali o protocolo terapêutico que a gente tem que seguir, baseado nas evidências científicas, mas a gente vai ajustar para que a criança tenha interesse e a gente tenha resultado, né? É isso mesmo. Diz pra gente, né? Está acabando. Tá acabando. infelizmente. Que Tá pena, acabando. né? Como as famílias podem ser protagonistas e não espectadoras na evolução da comunicação do filho? A comunicação, ela é essencial para tudo. Para a gente ter a nossa vida social, a nossa rotina do dia a dia, para o nosso crescimento e desenvolvimento, né? E a criança, ela precisa muito de estimulação, não só de profissionais, mas ela precisa da estimulação com os pais em casa. Então, eu entendo que a vida é corrida, que os pais têm que trabalhar, muitas das vezes é difícil dar conta de tantas demandas, às vezes a criança tem várias terapeutas, então a mãe, o pai tem que trabalhar para poder dar conta de pagar, de arcar com esses custos, né? Mas tirar sempre os momentos para ter a estimulação com a criança. Coisas simples, às vezes no dia a dia, final de semana, chama a criança, vamos cozinhar comigo. Só ali, aquele momento de cozinhar, você está ensinando tanta coisa, você está ali, a criança está recebendo estímulo de linguagem o tempo inteiro. Porque ela está aprendendo a contar, vamos ver aqui, quantas colheres vai precisar para fazer esse bolo. E aí, só dela estar interagindo com os pais, também é super rico. Tem crianças que a gente vê que tem vocabulário de adulto, né? Eu falei, essa aí conversa bastante com os pais, ela conversa bastante com adulto. Ela não fica só com criança. Por quê? Porque ela está inserida naquele meio. Então, o que a gente precisa pensar é sempre assim, preparar um ambiente, o tempo inteiro em casa, os pais prepararem esse ambiente para ter a estimulação com os filhos em casa. No dia a dia, quanto mais tempo você conseguir passar com o seu filho, com a sua filha, você vai conseguir ter mais estimulação. Sim. Não se culpe pelo excesso de trabalho, porque é necessário, né? Eu entendo que às vezes os pais carregam também essa culpa, ainda mais quando tem filhos que têm algum transtorno, especiais, enfim. Mas é possível tirar alguns momentos para entrar com essa comunicação dentro de casa, né? Que tem a qualidade, né, Dani? Exato, tempo de qualidade. Exatamente. Eu queria só te fazer uma pergunta que nem está aqui. Mas eu preciso te perguntar, qual é a sensação de receber um paciente no consultório com diagnóstico de que não vai falar e ele começa a falar? Ai, não tem nem explicação. É incrível, porque eu comecei a aprender ao longo da minha faculdade, né, dos estágios que eu fiz, eu comecei a colocar na minha cabeça o seguinte lema: não desista da criança, não desista do paciente, porque eu já tive vários pacientes que chegaram para mim que eu achei, eu penso que não vai conseguir desenvolver a fala, mas eu nunca falo isso para os pais, porque teve pacientes que eu achava que não ia desenvolver e o paciente desenvolveu, e assim, é uma sensação incrível. Porque a gente tem que aprender com eles, né? Com os pacientes. Essa diferença de, olha, estava esperando um resultado, você superou as expectativas, porque eles sempre superam. Sempre superam. A gente acha que não vai dar conta. Eu atendo muita criança surda, né? Que às vezes precisa colocar o aparelho. É surdo, não vai falar. A criança chegou com TEA, olha, ela não vai falar, ela só é não verbal. Mas a gente tem que estimular. Quanto mais a gente estimular, mais surpresas a gente vai ter
com aquela criança. Então, isso aí. você, mãe, que já recebeu esse diagnóstico que o seu filho não vai falar, não desiste. Não desiste, porque existe a possibilidade, sim. Eu mesma já presenciei uma criança autista não verbal com esse diagnóstico e ela falou. Aos 9 anos, ela falou. Então, isso pode acontecer. A minha filha não era não verbal, mas a minha filha não fazia conexões, não conseguia se expressar. E hoje participou aqui do podcast. Já esteve aqui, né, nesse Arrasou. podcast. Então, assim, dizer que não vai falar, meu Deus, é muito sério você dizer isso para um pai e para uma mãe, né? Porque existe a possibilidade de falar sim. Existe essa possibilidade. Então, a receita é: não desista. Nós não somos Deus, né? É. Só Ele é que sabe Isso aí. o futuro que espera para aquela criança. Não pode desistir. Se você tivesse que dar um conselho hoje para essas mães que estão com essas crianças com TPAC, né, em casa, estão precisando de uma orientação, o que você diria para elas? Busque informação. Busque informação. Informações plausíveis. Procure fontes confiáveis. Canais que realmente são sérios, porque na internet também a gente tem muita coisa. Então, a gente tem que filtrar muito tudo que a gente vê, né? Mas quanto mais informações, e eu sempre falo assim, segue a intuição. Porque tem horas que a gente recebe um direcionamento divino mesmo. Olha, não sei, eu fui nesse profissional aqui, mas eu sinto que tem mais alguma coisa, eu sinto que tem que buscar, que precisa fazer alguma coisa. Então, siga a intuição, porque a intuição não falha. Intuição de mãe, então, né? Exatamente. Pecar pelo excesso. É certeira. Exatamente. E Tá na hora vamos de brincar? Vamos Vambora. brincar? Topa uma brincadeira? Com certeza. Então, vamos pro nosso Sede Pong. Uma palavra. Deus. Um livro. Nossa, tem tantos. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Esse livro é ótimo. Esse livro é ótimo. Algo inesquecível. Transformação na vida da criança. E uma saudade. Saudade da minha mãe. Uma referência. Referência eu também considero a minha mãe. E um sonho. O sonho é conseguir transformar mais pessoas além do que eu consigo alcançar. Isso aí. E vamos realizar isso por esse podcast. Você Isso aí aí. compartilha essa informação. Não é isso, gente? É isso aí. Bota no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, do pessoal do trabalho, da escola que seu filho estuda. Olha que vai chegar muita coisa boa lá, né? E como é que eu encontro Daniela Nielsen? Como é que eu posso te encontrar nas redes sociais? Quer deixar o seu contato, sua rede? Ah, sim. O meu Instagram é @fonodaniela_nilsen. Então, pode me encontrar lá, o consultório atendo na Barra da Tijuca, então aqui no Rio de Janeiro e também no teleatendimento, né? Porque agora a gente atende o mundo inteiro, Repete, né? Com teleatendimento. repete seu Instagram, professor. @fonodaniela_nilsen. Isso É o aí. Instagram. E você que é mãe, tenha paciência. É. O trabalho da fono, ele às vezes é mais demorado, mas ele é eficaz. Então, tenha paciência. A palavra de hoje é paciência. É necessário. Confia, E né? vamos É. mimos? Vamos Temos para os mimos para mimos. Daniela? Temos! Muito obrigada. Vamos mimar nossa convidada. Olha só, Olha, gente, Daniela adorei. hoje está representando muitos fonoaudiólogos aí do Isso. Brasil. Quero mandar um beijo para as fonoaudiólogas aí do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que tanto fizeram na minha vida, e também a fonoaudióloga a doutora Shirley Smulho, né? Que é uma querida Maravilhosa. também. Ah, então peraí. Também quero mandar um beijo pra fono da minha filha, que entrou sem falar e saiu falando. Sônia Nascimento. Um mimo para as fonos. Todas as fonos, gente. Um beijo, um queijo e um pró. Até o próximo, né, gente? Acabou, né, gente? Acabou. Tchau. Até o Tchau, próximo. gente. Beijo. Yeah. Senhor amado, Deus querido, muito obrigada pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui neste lugar. Senhor, eu quero te pedir primeiro, em nome de Jesus, que tu venhas abençoar a nossa convidada. O Senhor sabe o quanto é importante a função que ela exerce, o quanto foi importante na minha vida, na vida da minha filha. Por isso, Deus, eu quero te pedir que tu use
essa moça, para que as mães, as pessoas que têm filhos autistas que são não verbais, possam ter esperança, aqueles que falam com a fala comprometida, tenham esperança através do trabalho da Fono. Ó Deus, que tu venhas alcançar essas pessoas e que o nosso podcast possa chegar a lugares distantes com essa mensagem de transformação de vidas. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.